Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo falaremos sobre índice de indeterminação do sujeito, ok? Bom, vemos aí no quadro algumas orações que temos ações, logicamente temos um verbo, mas nós não podemos identificar quem as faz. Olha só, vive-se no melhor no campo, trabalha-se muito naquela empresa, é-se feliz na infância, precisa-se de funcionários e aluga-se, tá? Normalmente o sujeito indeterminado é formado pelo verbo no plural, na terceira pessoa do plural. Falaram mal de mim, roubaram a casa, visitaram o Brasil. Essa é a forma mais comum da gente saber que essa oração não tem um sujeito determinado. É uma oração com sujeito indeterminado. Porém, existe essa outra forma, que é por meio do índice de indeterminação do sujeito, a partícula C aí. Vejam, todas essas orações denotam uma ação clara realizada por um sujeito que nós não sabemos quem é, tá certo? Então esse é o primeiro detalhe. E outro detalhe importante é que nenhuma delas nós temos o uso da voz passiva, tá? Nós não temos aí nenhum verbo na voz passiva, ok? Agora vejamos a transitividade verbal das orações já apresentadas. Olha só, vive-se melhor no campo. Temos o verbo viver, que é um verbo intransitivo, tá? Não precisa de complemento. E o que vem depois dele são adjuntos, adjuntos de modo, melhor e no campo de lugar, tá? Então, esse índice de determinação do sujeito vem bem aí, porque temos a ação, porém, nós não temos quem a fez. Não sabemos quem a fez, ok? Trabalha-se muito naquela empresa. Outra vez um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Outra vez um advérbio de quantidade, muito, naquela empresa de lugar, na juntura de lugar. É-se feliz na infância. O que nós temos aí? Um verbo de ligação, né? O ser indeterminando aí o sujeito. Feliz, que mostra a qualidade do sujeito que nós não sabemos quem é. E na infância, um adjunto adverbial de tempo. Precisa-se de funcionários. Aí nós temos um verbo transitivo indireto, tá? Quem precisa de alguma coisa, né? E de funcionários, o objeto do verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Então vemos aí também fica bem. Agora, se nós temos um verbo transitivo direto que pede o complemento, para que a gente tenha o índice de indeterminação do sujeito, o que precisamos é a omissão do objeto, ok? Como temos aí na oração aluga-se, tá? Nós estamos acostumados a ver essa oração em placas, né, de imóveis, né? Então, vemos aí, aluga-se, essa placa está no imóvel, então a gente já sabe que o que se aluga é esse imóvel aí. Porém, não sabemos também quem está alugando, tá certo? Agora, e se eu tenho na frase aluga-se apartamento, tem sujeito, aí já esse se já funciona de outro jeito, tá? Ele funciona como partícula passivadora. E agora nós vamos ver vários exemplos disso, olha só. Quando o se está depois de um verbo transitivo direto, e esse objeto e esse verbo tem o seu objeto direto, esse se funciona já como partícula passivadora, ele já muda a função dele. Olha só, vendem-se casas. Eu posso dizer também casas são vendidas. Aí temos a voz passiva sintética, vende-se casas, e casas são vendidas, passiva analítica, ok? Alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados também, sintética, analítica. Compram-se apartamentos, apartamentos são comprados. Aí temos o compram-se, voz sintética, né? Passiva sintética, e na outra, apartamentos comprados, passiva analítica. Publicam-se livros, ok? Temos aí, outra vez, a voz passiva sintética, livros são publicados, passiva analítica. Assentam-se encomendas, novamente. Temos aí voz passiva sintética, encomendas são aceitas, podemos dizer, ou aceitadas, né? A mesma forma, geralmente o que mais usamos é aceitas, passiva analítica, ok? Então vemos aí que o se, quando ele está depois de um verbo transitivo direto que não tem o objeto, ele é índice de indeterminação do sujeito. Agora, se temos o objeto, ele passa a ser partícula apassivadora, tá certo? Detalhe muito interessante aí
para quem está estudando aí essa parte de sintaxe, ok? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve para a gente, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.